Campo elétrico de uma carga pontual, né? Primeiro, a carga pontual foi definida lá em força, quando a gente estava no assunto de força, tá certo? E para lembrar, é quando as dimensões do corpo que está carregado, eles não influenciam na nossa resposta, no nosso cálculo, na física do que está acontecendo, tá certo? Então a gente considera que aqui tem uma carga Q, né? Ó, uma carga Q nessa bolinha. E aqui tem uma carga pequenininha. Veja, a carga pequenininha eu já estou vendo que é um ponto, né? Como o próprio nome diz, pontual. É um ponto, mas essa carga é maior, certo? Só que se você olhar, eu considero do centro dela, né? A distância do centro dela até esse ponto P, tá bom? Então significa dizer que as dimensões dessa carga aqui eu estou desconsiderando. Eu considero que a carga todinha está sendo considerada no centro da esferazinha, tá bom? Então aí o campo elétrico de uma carga pontual é K0, Q dividido pela distância ao quadrado, né? Então o que foi que eu fiz? Ó, eu peguei aquela definição de campo elétrico, que é força sobre essa carga pequenininha. Aqui é um campo elétrico, né? Força sobre essa carga pequenininha dividido pela carga, né? Eu lembro aqui da lei de Coulomb, que é K0, Q1, Q2 dividido pela distância entre eles, e vou substituir a força. Eu vou substituir a força aqui, né? Se você olhar, vai cancelar carga pequena com carga pequena e vai sobrar só a carga maior, né? De novo, se você parar para pensar, olhando a nossa equação, o vetor campo elétrico só depende da carga que cria o campo elétrico, tá certo? Na verdade, ao colocar uma carga naquele ponto ali, ao colocar uma carga maior aqui, ó, neste ponto, automaticamente o campo elétrico já aparece, certo? Tá bom? E aí vamos olhar, vamos analisar essa equação. O que eu vejo nela? Eu vejo que o campo elétrico é proporcional à quantidade de carga, ou seja, quanto maior a quantidade de carga, se eu calculo o campo elétrico de um Coulomb, quando a carga, eu aumento a carga, se agora a carga é de 2 Coulomb, o campo elétrico é maior também. Então, quanto maior a quantidade de carga, maior o campo elétrico. Como é que eu desenho um gráfico desse? Eu considero tudo constante, a distância é a mesma, K0 o mesmo, e vou mudando a carga, né? Quando eu faço isso, é como se... Deixa eu escrever, né? Às vezes é bom escrever. Você considera que tudo é constante, então eu vou colocar um A aqui de constante. Esse A aqui, pessoal, é a mesma coisa que K0 sobre D ao quadrado. Eu estou considerando que tudo é constante, tá bom? E no lugar do Q, eu coloco X. Então, se você lembrar aí, quando você estava estudando função, AX, função afim, né? Certo? Então, quanto maior o X aqui, maior o meu f de x. E é uma função de primeiro grau, ó. O que tem aqui é um primeiro grau, né? É uma função de grau 1, certo? Ou seja, é uma reta, né? Tá? Você que lembra aí de funções. Aí agora, então eu já percebi o primeiro ponto, né? Que o campo é proporcional à quantidade de carga. Segundo ponto, o campo é proporcional, é inversamente proporcional ao quadrado da distância, né? Significa dizer que quanto maior a distância, menor o campo. O gráfico é de uma hipérbole, né? Porque é uma função de x elevado a menos 2. Quando você escreve, você faz um f, né, de x. No lugar de considerar o q como sendo x, você agora considera o d, né? Então vai ficar um a, que eu estou considerando constante. O meu a agora vai ser k0 vezes q. É um valor constante, não muda a carga. O k0 você já sabe que é constante, certo? Dividido por um x ao quadrado, né? Então vai ficar ax elevado a menos 2. Aí você tem que fazer o gráfico disso aqui. Quando você fizer, eu não vou fazer quando dou aula de matemática, né? Mas eu poderia fazer. Não vai dar tempo, a gente tem a prova. Mas aí é um hipérbole, tá? Não é um hipérbole equilátera, né? Porque senão ela teria a mesma distância aqui do eixo y e aqui do eixo x. Mas é um hipérbole, tá bom? E outra coisa que eu posso ver olhando aqui nas equações, né? É que o campo elétrico não depende da carga Q, tá bom? Então são essas três coisas. Fazendo falta a mãozinha, né?
onde é o campo elétrico de uma carga pontual, nesse caso é a carga maior ali, é o Q maiúsculo, tá bom? O Q é a carga pontual, né? É ela que cria o campo elétrico. Eu coloquei entre aspas, porque na verdade, quando você coloca a carga ali, automaticamente já aparece o campo. Não é uma coisa que você coloca, ela vai criando, vai aparecendo, não. Automaticamente já aparece o campo. A unidade de carga, de novo, é o coulomb, né? O D é a distância, esse D aqui, ó, é a distância entre a carga que cria o campo e o ponto P. Se eu quiser testar se existe campo ou não, eu vou e coloco a carga pequena, né, como vocês já sabem. E o K0 é a constante eletrostática. Desse caso aqui, como eu coloquei o zero, né, é a constante eletrostática no vácuo, tá bom? Então, lembrando que o valor dela é 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metro quadrado por coulomb quadrado, certo? Então essa é a ideia, né, de campo de uma carga pontual, tá bom?